Davi falando que, ó, minha alma, bendiz ao Senhor, e tudo que aí me bendiga o seu santo nome, não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios, daquilo que Deus tem acrescentado. Gratidão pelo passado, gratidão pelo que o Senhor fez no passado, lembrando que nós precisamos ter uma visão do futuro, mas nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós podemos desfrutar hoje, porque Deus está fazendo milagre hoje, Deus está agindo hoje na nossa vida. Que palavra maravilhosa, né? E quando ele compartilhava sobre sonhos, sobre coisas que o Senhor tinha ministrado ao coração dele, para lembrar, olha, coisas que ele orou, ele estava vivendo. A gente estava conversando no almoço até sobre isso, né? Na casa dos pastores, né? E eu disse, Pai, realmente tantas coisas que eu sonhei, tantas coisas que eu orei e que hoje eu desfruto delas. E a gente tem que ter cuidado para não parar de sonhar, porque o nosso Deus não parou de trabalhar ao nosso favor. Nosso Deus não parou de fazer milagres ao nosso favor. Os planos dele não se encerraram ainda. Você está vivo? Respira aí. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos nele. Nesse dia de agora, o milagre começou quando você se levantou, querido, e você está respirando, você está andando. Sabe, quando a gente aprende a ser grato por pequenas coisas, é quando você passa por um período de doença, você passa por tantas coisas, ou quando você aprende pela palavra, é melhor você aprender pelo que a palavra de Deus diz, do que ter passado por alguma coisa. Eu já passei, queridos, por sintomas no meu corpo, em que eu acordava todos os dias sentindo dores. Mas, queridos, hoje eu acordo sem sentir nada. Então, ser grato porque você pisou seu pé no chão hoje e não sentiu nada no seu corpo. Ser grato porque você está andando. Ser grato porque você está respirando. Ser grato, gratidão hoje de manhã. Este é o dia que fez o Senhor. E eu me alegrarei, eu me regozijarei nele. Pode ser que todas as coisas ainda não estejam do jeito que eu planejei que estivessem. Mas eu sou grata por tudo que ele tem feito até hoje. E tudo que eu estou vivendo até hoje. Gratidão tem que ser uma nota que tem que ser vivida na nossa vida constantemente. Gratidão nos impede de viver uma vida de sofrimento, de tristeza, de depressão. Gratidão vai te dar gás para permanecer firme até o fim. Amém. Aleluia. E ele começou a ministrar ontem, eu disse, eu não vou nem ministrar, porque ele vai ministrar o que eu estou ministrando, não vou ministrar mais não, o que é que eu vou ministrar amanhã? Porque o Senhor tinha me falado sobre isso, constantemente sobre sonhos, sobre coisas que o Senhor tenha para fazer. Oh, aleluia. Deus fez coisas maravilhosas nesses 9 anos aqui. 9 anos de milagres, 9 anos de coisas sobrenaturais acontecendo aqui. 9 anos que Leilane estava ontem dizendo, naquele apartamento, só eles, um pregando para o outro, 9 anos atrás. Na verdade, 10 anos atrás, né, pastor Paulinho? Vindo no apartamento onde só tinha eles, mas eles tinham uma visão do que ia haver, do que ia acontecer. E olha o quanto Deus tem feito aqui. Ah, queridos, gratidão tem que ser a nota do seu coração. Muitos milagres aconteceram aqui. Gratidão tem que ser a nota do seu coração. Deus é bom e é muito fiel. Amém. Seja grato por tudo que o Senhor já tem feito. Não dê espaço. Não dê espaço para ingratidão na sua vida. Amém? Então eu estava buscando o Senhor, sim, se ele já entrou por aí, já ministrou sobre futuro e passado, e aquilo que o Senhor tinha. Onde é que eu devo ir? O Senhor me lembrou de coisas que ele tem tratado comigo ultimamente. Faça, haja. Sabe, eles chegaram até aqui hoje, porque o Senhor deu a eles uma palavra. E baseado nessa palavra, eles tomaram uma atitude. Pastor Bud recebeu há anos atrás uma palavra. E essa uma palavra trouxe ele para o Brasil.
Mas não foi a palavra simplesmente, mas foi a atitude em meio àquela palavra ouvida que o trouxe até o Brasil. Foi uma palavra dada a Darren sobre um chamado que o levou para as Filipinas e dizendo para ele, quando você for para lá, você vai ser uma bênção lá, mas você vai ficar pouco tempo, porque eu vou te levar para um lugar maior, e no lugar maior você vai ser uma bênção ainda maior. E ele chegou até o Brasil e hoje nós somos abençoados com uma palavra. Com uma direção, e é isso que o Senhor colocou no meu coração. Tem palavras que nos trouxeram até aqui, e palavras vão continuar levando a gente para onde a gente precisa ir, para onde a gente precisa chegar. Amém? A gente para meditar sobre milagres. Toda vez que a gente fala em milagres na igreja, a igreja grita, a igreja dança, né? O pastor ministrou aquela mensagem ontem, falando da grandeza de Deus. Deus é o Deus de hoje, Deus opera hoje, o tempo é agora, a salvação é para agora. E a gente começa a gritar, é isso mesmo, aleluia! É isso mesmo, aleluia! Isso aqui é mais do que simplesmente uma palavra. A palavra que você não lembra, essa palavra não te abençoa. É a palavra que a gente precisa meditar e se encher dela. A palavra que desce ao nosso coração. A palavra que entra dentro de nós. É essa palavra que vai abençoar a nossa vida, que vai fazer as coisas entrarem em movimento aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui, e muita palavra tem sido liberada nesse lugar. Para meditar nas palavras que foram ditas a seu respeito, ao respeito dessa igreja. Para meditar nelas, porque quando você medita nelas, elas descem para dentro do teu coração, e elas não são somente uma informação aqui, elas passam a ser parte da sua vida aqui, e quando passa a ser parte da sua vida aqui, ela começa a ser uma atitude através de você e através de mim. Amém? Então, se eu parar e você parar para meditar na palavra, você vai ver constantes milagres acontecendo. Mas um milagre, você vai ver sempre uma palavra e uma ação. E eu queria ler com vocês alguns versículos. Lucas 5, você pode abrir comigo? Oh, aleluia. Diga, Deus é um Deus de milagres. Ele age hoje. Ele já esteve no meu futuro. Mas eu não estou ansiosa por ele. Vai chegar. Estou desfrutando do hoje. Do milagre de hoje. Aleluia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E o Senhor começa a ministrar para ele, chamar ele. Queridos, quando eu paro para pensar nisso aqui, ele era um profissional de pesca.
Porque a Bíblia, queridos, não é para a gente simplesmente ler por ler. A gente precisa ler e se inserir lá. A gente precisa ler e se colocar, imaginar o quadro. Ele era um profissional da pesca. Ele sabia pescar como ninguém. Ele vivia disso. Mas ele recebeu uma palavra do Senhor. E que mais parecesse loucura para ele. Ele disse: olha, eu pesquei a noite toda. Não faz sentido algum eu voltar para lá. Mas eu vou voltar, porque o Senhor disse. Não foi somente a palavra que fez acontecer, foi uma atitude que fez acontecer. Todos ouviram aquela palavra. Ele virou para Pedro e ele virou para os outros. Todos ouviram aquela palavra. A atitude trouxe a manifestação da glória de Deus. Não foi somente a palavra liberada. Eu quero frisar isso. Foi a atitude sobre a palavra liberada que trouxe o milagre para a vida de Pedro, para a vida daqueles que estavam ao redor dele. Queridos, nós somos chamados para o louvor da glória do Senhor. Nós somos chamados para que as pessoas olhem para nós e digam: só pode ser Deus na vida de fulano. Eu sei de onde ela veio, eu sei de onde ele veio. Ele está desse jeito, não, só pode ser Deus. Eu estou na mesma empresa que ele, eu faço a mesma coisa que ele, eu vendo como ele, mas ele está vendendo mais do que eu. O que é que está acontecendo? Porque o Senhor tem dado a palavra, porque o Senhor tem dado a direção. E quando o Senhor dá a palavra, a direção e há uma obediência, querido, a manifestação da glória de Deus é inevitável. É inevitável, porque favor te persegue, porque a graça vem sobre você, porque sua presença atrai. Então, queridos, no meio de tanta coisa e tanta instabilidade econômica, nós brasileiros já aprendemos a viver milagre. Eu sou do tempo da igreja, que a igreja dizia o seguinte: nós não estamos no mundo, né? Nós não estamos em crise, né? Melhor dizendo, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E o que foi que mudou, igreja? Nós continuamos em Cristo. Só porque o plano econômico deu uma melhorada, a gente passou agora a acreditar no que o plano econômico diz ou o que o governo diz. Não, nossa esperança continua no Senhor. Que Bolsonaro faça um bom governo, vamos orar, porque nos cabe orar pelas autoridades. Mas minha confiança não está em Bolsonaro, minha confiança continua em Deus. A sua confiança tem que continuar em Deus, porque é Ele que inspira as autoridades, é Ele que usa ele. Deus usa até jumento, querido, para te abençoar. Deus abre portas onde não há portas. Deus faz coisas, tudo porque você decidiu não somente ouvir uma palavra, mas crer na palavra que ouviu. Não somente ouvir uma palavra, mas tomar uma atitude com a palavra que ouviu. Quando você vem para um culto, quando eu venho para um culto, nós temos que vir com a seguinte atitude: qual é a lição de hoje, Pai? Qual é a instrução de hoje? Porque o Senhor é um Deus de hoje. Então, o que é que hoje o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer que eu mude hoje? Que eu haja hoje, que eu faça hoje. Amém. Aí você vê que a bênção chegou para ele. Mas a bênção não só chegou para ele. Chegou para os amigos deles, para as pessoas que estavam ao redor dele. É isso que a Bíblia diz, que a bênção vem sobre nós. O nosso cálice transborda, querido. Sempre é para o nosso cálice transbordar. A gente está com a visão às vezes tão mesquinha, achando só, pensando na gente. Eu estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo. Ei, não fica não. Seja grato, mas o que você tem ainda não é suficiente. Você já construiu um prédio de 1 milhão, já construiu prédios para igrejas, você fez o quê? Já plantou em missões? Quantos missionários você saiu enviando pelo mundo inteiro? Ei, aí, quantos pobres você ajudou? Quantas casas você já construiu? Quantas pessoas você já tirou da miséria? Deus usando você para ajudar. Quantos empregos você já produziu? Então, nos deixa inquietos a dizer: ainda posso fazer muito mais com o que chega às minhas mãos. Com o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer? Queria ser um mundo lá sofrendo, mas o mundo lá fora precisa ver uma igreja triunfante.
O mundo lá fora precisa ver uma igreja que realmente crê no seu Deus. Uma igreja que realmente opera em milagres. Uma igreja que realmente sabe não somente pregar prosperidade, mas vive prosperidade. Mas não somente de viver com roupa de marca, nem sapato de marca, querido, mas é ajudando a quem precisa também. É uma igreja que constrói, que abençoa a sociedade. Essa igreja foi levantada aqui dentro para fazer a diferença e vitória da conquista. O governo vai ajudar, mas quem vai mais ajudar esse lugar é essa igreja. Projetos vão surgir, ideias estão borbulhando no coração de alguns aqui. E essas ideias que estão borbulhando no coração de alguns aqui vão vir em manifestação. Aprenda a esperar, aprenda a gerar as coisas que ainda não podem acontecer, mas que estão acontecendo no reino do Espírito. Aprenda a gerar essas coisas, porque aquilo que o seu olho não viu ainda vai ver, e o que você desejou no coração fazer desde a sua juventude, você vai ver, para ajudar pessoas, querido, para ajudar pessoas. E há uma gratidão que é gerada no coração das pessoas em dizer: como é que ele sabia disso? Como é que ela sabia disso? Só pode ser Deus nisso. Eu quero esse Deus que essa igreja está pregando. Projetos estão sendo gerados, isso eu escuto no meu coração. Projetos estão sendo gerados. Gera. Às vezes a gente fica esperando que o pastor diga todas as coordenadas. Ei, fale o seu sonho. Fale aquilo que Deus tem falado com você. Porque Ele está orando e aquilo que você vai dizer é aquilo que precisa ouvir como resposta de Deus para Ele. Então, para de ficar calado e parado no canto esperando. E eu falo isso pelo Espírito. Para de ficar esperando o pastor chegar até você. Chegue até Ele. Com a ideia que Deus plantou no seu coração. Aprenda a discernir os tempos, mas vai acontecer. Aprenda a ser paciente, mas vai acontecer. Respostas vão chegar para Ele com a sua vida, com aquilo que Ele tem derramado em você. Quem disse que Deus te chamou para sentar num lugar e ser somente abastecido? Não, Deus te chamou para sentar num lugar, para ser abastecido e de você fluir vida, para alcançar essa sociedade que está lá fora, que precisa de Jesus. Essa igreja é pequena, o prédio maior está vindo. O prédio maior está vindo. E é por isso tanto que o Senhor disse: não se conforma com o que você está aqui, não é? Você acha que Deus usa alguém para ensinar, pregar alguma coisa? É para pregar uma pregação bonitinha? É? Não. Deus faz isso porque Ele quer falar com a igreja. Pregação, ministração, ensino é para falar com a igreja. E Ele falou muito bem ontem pregando. Ele disse o seguinte: eu estava de um jeito tão grato por tudo que estava fazendo, tão grato por estava acontecendo, mas o Senhor fala para ele: não o quê? Não se conforma, não fica no conforto daquela situação, não fica confortável onde você está, porque vida com Deus não é vida parada, querido, não é vida parada no marasmo. Vida com Deus é cheia de adrenalina. Mas eu gosto, irmã da paz, sim, é paz em meio à adrenalina. Como é que isso acontece? Eu não tenho a menor ideia para te explicar. Não sou formada em medicina nem nada. Mas eu só sei que é uma paz em meio à adrenalina. E a gente não pode se conformar onde a gente está, nas coisas que a gente está vivendo aqui. O novo degrau da igreja precisa de você não se conformando. Precisa de você se levantando. Não é somente o pastor. A gente ora pelo pastor seja usado por Deus. Oh Senhor, eu oro pelo meu também. Oh aleluia, oro que ele ouça o Espírito Santo, que se mova, porque ele é o cabeça. Nós temos que orar. Mas queridos, somos nós juntos, igreja, que nós fazemos alguma coisa. E nós fazemos alguma coisa quando nós ouvimos a palavra, a instrução, e tomamos uma atitude. Precisamos tomar uma atitude com aquilo que nós temos ouvido. A gente vê em Gênesis 3,
Gênesis 12, 1, a gente vê então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos parentes da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ei! A gente tem ouvido isso constantemente. Saia da sua zona de conforto, saia disso daí, se mova. Isso é o quê? Fé. 9 anos, coisas aconteceram até aqui. Porque um dia você estava sentado lá e vocês estavam orando, buscando a Deus, uma porta para ela se abriu, você entendeu, é lá que eu tenho que ir, é lá que eu tenho que ir, as portas vão se abrir, aquela mesma direção, aquela mesma posição de antes é de agora, é de agora. A porta vai se abrir, você tem que ter coragem para entrar por ela. Porque às vezes ela não parece o melhor. Às vezes ela não parece o mais confortável. Mas o Senhor disse para Pedro: Pedro, vai lá e pesca de novo. Eu disse: olha, Senhor, analisei todas as coisas, já pesquei a noite toda, daí não sai nada. Mas ele disse: mais. Senhor, meus sentimentos estão gritando, eu não me acho capaz, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo, minha família inteira, não tem ninguém que tenha feito isso, mas... Coragem para recomeçar, coragem para se levantar, coragem para recomeçar. A bênção sempre está naquilo que o Senhor mandou você fazer e no lugar onde o Senhor mandou você estar. Quando as coisas começam a pesar, não é lugar mais para você permanecer, é lugar para você sair. Porque a graça do Senhor te sustenta no meio da tribulação. E aquilo que parece pesado se torna leve, porque o Senhor te sustenta. Amém? Então ele recebeu uma palavra e ele o quê? Ele fez o quê? Ele ficou lá? Abraão fez o quê? Saiu. Tudo aconteceu imediatamente? Anos passaram para as coisas se manifestarem, mas ele continuou em movimento. Crente abençoado é crente que se mantém em movimento. Todo dia, cada dia é um passo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça esse dia? Como o Senhor quer que eu conduza esse dia? Pai, eu sou grato por esse dia. Mas o que o Senhor quer da minha vida esse dia? Um dia eu disse ao Senhor: o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. E Senhor é aquele que dá ordem e eu obedeço. Não existe mais a minha vida, meu modo de pensar, nem seu modo de pensar. Existe o dele. Não existe mais o meu jeito, existe o dele, querido. E nós precisamos entender o jeito dele de agir. Ah, esse não seria o meu jeito, mas se é o jeito dele, faça. Isso levou Abraão a viver aquilo que ele viveu e chegar até nós, queridos, a bênção que chegou. E sempre vai ser assim. Deixa de ser egoísta. Sabe o que o Senhor falou para mim? Não seja egoísta. É uma coisa maravilhosa. O que eu tenho derramado sobre você não é só para você. Compartilha. Aprende a viver mais ainda na minha palavra para que os outros vejam eu em você. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos buscar viver aquilo que nós temos ouvido. A Vânia falou sobre a viúva e o profeta Elias aqui. Elias recebeu uma palavra. Quem falou com ele? Deus. Se você viu aqui lendo, Deus, diga Deus. Deus falou com Elias. Aí Elias saiu e foi para um lugar onde mais nada parecia sair. Onde vai? Para um lugar que uma viúva ia suprir ele. Mas ele não questionou, ele foi. Ó, querido, o que é senhorio mesmo, hein? O que é senhorio? O que é senhorio? Alguém sabe? O que é? Alguém já viu ordem em exército?
Quem desobedece comando de comandante? Você não vai desobedecer uma ordem. Você faz o quê? Bate continência. Yes, sir. A gente tem ouvido falar muito de um Deus amoroso, né? Oh, meu Deus, ele é tão paciente, amoroso, gosta de pegar você no colinho. Mas esse também, Deus, ele é o nosso pai. E como um bom pai, não deixa o filho fazer o que quer. Além disso, nosso irmão mais velho é o general do exército. Ele é o camarada, ou a pessoa, camarada não, falta de respeito. É a pessoa em comando. Ele é que manda. E ele é o nosso general. Ele é que está dando a ordem. O que é que a gente faz? Eu não sei, irmã, porque eu não sei se eu concordo com isso. Eu não sei se eu vou gostar disso. Eu não lhe perguntei. Deus não está nos perguntando se a gente gosta ou não gosta. Quando eu disse quando o Senhor disse para mim, você vai subir e vai ministrar. Eu não. Eu não quero não, Senhor. Eu não sei se eu vou na frente de todo mundo. Eu? Na frente de todo mundo? Ah, não. Eu na frente de todo mundo? É, você na frente de todo mundo. Aí você sobe. Você. Sobe. Dizem assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer viver? Obedeça. O Senhor disse para mim, em Isaías 1,19, se você quiser e se você me ouvir, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Muitas pessoas olham os resultados da minha vida depois de 20 anos, o que me conheceram antes dos 20 anos, e me viram como adolescentes, e hoje vem a minha vida, e disse, meu Deus... que bênção, irmão, seus filhos. Oh, que amorzinho, Brandon e Emily. Mas eu olho para trás, como Davi, sendo grata. Como Davi, dizendo, eu venci o urso, o leão. Quem é esse gigante? Eu vou também vencer. Queridos, quando eu olho para trás, eu sei que em cada passo foi um passo de uma palavra e uma atitude. Uma palavra e uma atitude. Deus não está falando especificamente comigo todos os domingos, pelo menos se você frequenta a igreja, Deus está falando com você. Agora mesmo, Deus está falando com você. Quando você lê sua Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, Deus está falando com você. E vai ficar cada vez mais claro se você tem sede, se você tem fome, se você quer Ele mais do que tudo na sua vida. Se o seu único desejo de frequentar uma igreja é porque você quer agradar a Ele, porque você sabe que sua vida não tinha sentido. Queridos, eu acordava e na minha vida não tinha sentido, era um vazio. Tem uma música de Marcos Freire, não existe mais esse vazio, não existe mais, queridos. Eu posso acordar no final de semana, tá aquela música do mundo como no passado. Eu era adolescente, no passado começava aquela música do mundo, aquele vazio, aquela tristeza. Eu não tenho mais, querido. Eu acordo todas as manhãs preenchida. Eu acordo todas as manhãs alegre. Eu vou dormir em paz. Queridos, eu vou dormir sabendo que se eu não acordar, eu vou acordar nos braços do meu Pai. Eu não tenho que temer o mal da noite. Eu não tenho que temer mais nada. Eu tenho o Senhor e você também. Ei, vamos viver uma vida intensa para Deus. Pessoas disseram para mim, Edna, você é muito intensinha. Eu disse, sou mesmo. E vou ficar mais ainda. Sabe por quê? Porque uma vida, quanto mais no fogo você fica, mais folgosa você vai ficar. Folgosa, afogueada, meu Deus do céu. O pastor já levou pro outro lado. Gente, o que está acontecendo nessa igreja? Eu tô achando... Eu tô começando a achar que isso é discípulos de Raimundo. Que coisa, gente. Meu Deus. Mas isso também, amém. Porque a gente tem que terminar os nossos dias cumprindo em todas as áreas. Amém, mulheres casadas? Só as casadas, amém. Porque fora do casamento não rola, amém.
Tô na igreja, não tô? Então, fora do casamento não rola, amém? E se tá fazendo e não tá casado, corra logo para casado, ajusta o negócio, amém? Que começa com obediência ao Senhor, e essa é a palavra, vai e casa, amém? Então, aleluia. Então, quanto mais a gente está perto do Senhor, queridos, quanto mais a gente vai conhecendo Ele, não tem como não ficar mais apaixonado. Daqui a 20 anos, irmã, você vai ver, viu? Como é casamento. Eu casei com o Darren, aí tava lá aquele amor todo, falando, e abraçadinho, e de mão dada, e não sei o quê, bababá. Aí a irmã disse, quero ver, isso aí é porque vocês são recém-casados, né? Recém-casado, né? Aí você vai ver quando chegar na crise dos 10. Crente, querido, que 10, que nada. Aí os 20, eu tenho 20 anos de casado. E não é para você entrar no contexto do mundo e dizer assim, tem 20 anos de casado. Oh, meu Deus, aí já fica assim, oi. Vira para um lado, o outro vira para o outro. Não, querido, o que é? Por que ocasiona isso? Porque um casamento finda assim. Qual é o problema? Falta de investimento em comunhão, falta de investimento na palavra, falta de investimento em vida em junto. Mas quando você tem comunhão com seu marido, vida com ele, tá juntinho, quer estar o tempo, querido, não diminui, não aumenta. Você consegue ver, as pessoas começam a ver, olham para mim, lembram de Darren, olham para Darren, lembram de mim. Eu começo a dizer coisas que sem ele me conversar comigo, ele diz a mesma coisa que eu estou dizendo. Aí eles vão atrás dele, perguntam a sua opinião, mesmos gostos, começa os gostos a ficar parecidos. Começa até vocês são irmãos? Não, irmã, só em Cristo. Negócio de casar irmãos? Não, de jeito nenhum, só irmão em Cristo. Mas a gente fica parecido. Da mesma forma, é nosso casamento com Deus, querido. Aí tem 15 anos de crente, fez o rema, aí tá lá na igreja sentado julgando as pregações, né? Fulano. Você já ouviu tudo. Sim, mas não é o que você ouviu, é o que você vive. Não é só, eu vou lhe dizer, nenhum de nós está vivendo a complexidade, a amplitude, a inteireza, tudo que Deus é. Nenhum de nós estamos nesse aí, nenhum. Então toda vez que a gente senta para ouvir a palavra, a gente senta como se fosse a primeira vez. Aí quando a gente senta como se fosse a primeira vez, e a gente fica assim, o que é hoje o Senhor que o Senhor quer tratar comigo? O que é hoje o Senhor que o Senhor quer falar comigo? Deus fala. Faz tempo que eu não sinto aquele negócio por dentro como eu sentia antes. Invista no seu casamento com Deus e veja o que vai rolar. Amém? Deus não chamou a gente para ser crente morno. Para ser crente fervoroso, cheio da glória de Deus. Amém? Aí ela responde, ela vai e faz algo que não tinha na condição alguma de fazer naturalmente, ela não poderia suprir a viúva, mas ela obedece uma palavra. Porém, oh, Senhor, como o Senhor ainda faz milagre hoje. O Senhor ainda faz milagre hoje. Tem pessoas tentando se levantar de problemas emocionais diversos. E a gente tem que lidar na igreja. Eu sei que é real, porque eu já passei por sintomas. Eu sei que é real. Eu passei por sintomas na minha alma, nas minhas emoções. Nunca esqueço. O médico disse para mim, disse assim, olha, tudo isso que você está passando é síndrome de pânico. Eu disse, eu? Ele virou para mim, você pensa o quê? Bem assim. Aí, ele virou para ela e disse, ela tem que tomar 3 meses de remédio controlado. Aí disse os meses que eu tinha que tomar.
Eu falo, porque é a minha vida. Eu não posso falar da vida dos outros, certo? Eu não tô com crise de narcisismo não, tá? Ele disse 3 meses de remédio controlado. Então ele virou, que remédio que você quer passar para ela? Aí ele vira para ele e diz assim, esse aqui. Aí tentou explicar a fórmula, ele lembrou que era o que, a tarja preta, que é o que a mãe dele tomava. E ele disse, não, minha mãe ficou dependente disso, minha mulher não vai ficar. Aí ele virou para mim, disse, você pensa o quê? Porque carrega uma Bíblia debaixo do braço? Totalmente ético, né? Um médico totalmente ético. Pra dizer que não. Mas o coitado estava sendo usado pelo diabo naquele momento. Quando ele virou com tanta agressividade para falar. Porque ele teria que ter um jeito natural de dizer. E nada contra tomar remédio, se me entenda. Mas eu sei o que é. Eu optei a não fazer. Porque eu tinha uma palavra dentro de mim. Eu sou sarada. Jesus Cristo levou sobre si toda enfermidade e dor na cruz do Calvário. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarada. E não era uma palavra que eu ouvi no culto, era uma palavra dentro de mim. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Paz nas suas emoções. Querido, mas parece que nenhum sintoma estava apresentado. Mas quando eu disse bem assim, será que é isso mesmo? Aí o diabo, você está negando sua montanha. Quando disse isso, querido, parece que o inferno todinho foi para cima. E sintoma que eu não sentia, comecei a sentir. Tive horror de entrar no avião. Mas nesse dia, o coração parecia que ia sair pela boca. Não conseguia chegar perto de algo alto, querido. Que as pernas pareciam gelatina. Vai cair. Todos como se fosse morte eminente. Sintoma de morte eminente. Epa, eu vou viver e cumprir os planos do Senhor para a minha vida. E eu não dizia dela, não sabia o que eu estava nem passando desses sintomas todos, porque eu nem vou dar ousadia para o cão para estar falando deles. Eu vou combater, o bom combate da fé. Eu fiquei pensando, coitado daqueles que ainda não têm a palavra. É horrível, querido. Mas a palavra e a atitude me manteve de pé. Chegou um dia, e aí triplicou, e dores no meu corpo, aí Darren virou para mim. Eu disse, Darren, eu tô com dor terrível, uma dor e aparece aqui, parece que tá migrando. Quando é aqui, tá lá, não aqui tá lá. Acho que negócio diabólico é esse? Darren entrou no quarto e disse assim, orou comigo. Aí disse, olha filha, eu não posso fazer nada por você, mas o que eu podia fazer eu já fiz. Você, faça alguma coisa. Eu estou dizendo para você hoje, você faça alguma coisa. Você precisa reagir. O diabo vai vir para bater em você. Você está fazendo o quê? Darren chegou uma vez contando uma história do irmão dele que gostava de treinar com ele e usar ele como um saco de pancada, coitado. Ele, como sendo mais novo, ele treinava karatê, e aquele negócio de karatê, fazendo aquele vum, né? Vou fazer assim, senão vai ficar meio constrangedor aqui, né? Aí, vum com a perna, né? Nessa história de vum com a perna, pá na cabeça dele, puf, para trás. Ele só não quero briga não. Aí o irmão dele disse assim, olha, se você não reagir, eu lhe bato de qualquer jeito. Olha, mas por favor, não fiquem com raiva de Keith, não, porque ele é gente boa. Ele nasceu de novo, ele é um homem cheio do Espírito, pregador da palavra, então tá de boa. Mas naquela época ele judiou do meu marido, bichinho. 5 anos de diferença, é por isso que eu acho que ele disse assim, quando eu fui engravidar, ele disse, olha, vamos ter outro filho logo. Não vamos ter muita distância, não. Eu acho que no fundo, ele estava pensando,
muita distância. Estava se compadecendo da menina ou do menino que viesse a ser mais novo. Querido, mas aquilo ali, quando ele deu aquele exemplo, até ele ministrou sobre isso, nunca saiu da minha cabeça. Reaja, o diabo vai vir, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vai vir contra você de qualquer jeito. Se você vem para a igreja, se você não vem para a igreja, ele não gosta de você. Se você está lendo a Bíblia ou não está lendo, ele não gosta de você. E ele vai querer te bater então. Reaja. Faça alguma coisa. Então eu ouvi a palavra e eu tomei atitudes. Então o que eu estou falando para você e mostrando a Bíblia é porque funciona. Pedro, e eu quero citar a história de Pedro aqui para você. Pedro... em Marcos 16, versículo 7, diz assim: vão e digam aos discípulos dele, os discípulos de quem? De Jesus, né? Diga aos discípulos de Jesus e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. O Senhor usa um anjo para falar e mandar um recado. Eu já gosto dos recados de Deus. Você não gosta, não? Confirmando com você, falando com você, é maravilhoso. Né? Hoje mesmo, Deus falou com você. Aí, escute. Então, ele está lá, ele ressuscitou, o anjo está lá. Aí as mulheres chegam lá e o anjo manda um recado pelas mulheres. Diga aos discípulos e quem? Pedro. O que Pedro tinha feito? Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha sido aquele mesmo que tinha dito anteriormente o seguinte. Em Mateus 26, 33, ele diz o seguinte, Mateus 26, 33. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Pedro declarou no versículo 35, porque Jesus disse que ele iria negar. Aí no versículo 35 ele diz, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo disse a mesma coisa. É como está na igreja, não, somos vitoriosos, não vamos desistir. Aí nessa semana aparece para você, para os outros não, mas para você aparece. E para eles, todo mundo é perseguido, eles correm, mas a Bíblia frisa que Pedro foi abordado. Pedro foi abordado. O que começou a história? Eu nunca vou te negar, não. Eu sou a pessoa. Gente, a gente nunca é a pessoa. A gente é a pessoa que é porque ele é. A gente é quem é, a gente é porque ele é em nós. A gente consegue dizer, eu nunca vou fazer isso porque o Senhor é aquele. Sempre tem que dizer, porque o Senhor é aquele que me sustenta, que me coloca de pé. É aquele que vai adiante de mim, é aquele que prepara o meu caminho. É por isso que eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou me desviar dele, porque ele me ajuda, me mantém de pé. Gálatas insensatos, o Senhor disse em Gálatas 3, porque acha que a obra começada pelo Espírito vai ser terminada na sua própria força. Nunca é pela sua própria força, é por Ele. A gente é crente firme e fervoroso por causa dele. A gente consegue fazer as coisas que a gente consegue por causa dele em nós. Amém? E aí Pedro recebe tudo isso, Pedro volta, Pedro nega. Assim como Jesus disse, querido, a alma dele ficou destroçada com condenação. Porque como é que um crente que andava com Jesus, um dos discípulos, como para mim veio, como é que uma esposa de pastor está passando por isso? Estudou no Rema, não foi? Passar não é ficar. E ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não, nada vai te acontecer. Ainda que tempestade se levante contra você, você permanece firme, porque o Senhor te sustenta. E aí ele pode ficar pensando, poxa, eu errei. Eu andei com Jesus, eu estou sentindo a falta dele, a dor da perda. Gente, quem já perdeu alguém no sentido da pessoa partir para a glória? E você sentir a separação, alguém que você ama muito, né? Eu sei que os pais, a mãe de Paulinho, muito querida, ele muito apegado com ela. Dá saudade, querido.
E nos momentos há a dor, não é, eu perdi minha avó, eu tinha ela como uma mãe para mim. E aí, quando ela partiu, é uma dor, porque Deus não planejou a gente para perder. Mas aí vem uma graça sobre nós que nos anestesia, entendeu? Que nos protege. Então, Pedro estava passando pela perda, o luto, porque ele não lembrava que Jesus ia ressuscitar, não. Ele não lembrava, não. Aí, está lidando com isso, aí ainda lidando com a condenação. E eu ainda fiz aquilo tudo com aquele que me abençoou tanto, com aquele que fez tudo para mim. Eu ainda fiz uma coisa dessa. E aí entra num processo de tristeza. Mas ele ouve uma palavra, ele recebe uma palavra. Jesus já tinha advertido ele. Ei, Senhor, você não é perfeito não, você vai acontecer isso. Mas ele não se priva, não fica naquela posição de condenado, porque errou, porque devia não ter feito. Ele toma uma posição quando ele ouve a palavra. E olha o seguinte, em Lucas 24, eu gosto muito de Lucas. Então, Lucas 24, versículo 9, diz assim: quando voltaram do sepulcro, ele detalha algumas coisas que eu gosto. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Lembra que juntando, o evangelho é juntando. Você não lê uma passagem só. O que eu recomendo sempre é que leia a mesma história, o mesmo acontecimento nos 4 evangelhos. Porque o detalhe que um esquece de contar, o outro conta. Tá certo? Então, o que Lucas não está contando aqui é que foi contado antes, que elas deram o recado. Ei, Pedro, mandou dizer a você, Pedro, a você, frisou você, Pedro. E os outros, o que é que Pedro faz? Eu não sou digno, eu errei, eu não sei nem como sair disso aqui. Não, ele sai daquela posição de tristeza, querido. Sai daquela posição de condenação. E ele faz alguma coisa. Ele age, ele vai olhar o sepulcro. Se ele se achasse indigno, ele não iria olhar o sepulcro. Mas ele não se achou mais indigno. Ele foi lá conferir. Ele foi, Deus falou comigo que eu iria fazer. E Deus mandou um recado para mim, que ele se importa comigo. Querido, a Bíblia continua mandando recado para você. Deus te ama. Essa pregação aqui é um recado para você. Deus te ama, ainda acredita em você. Faça alguma coisa, se perdoe, haja. Saia dessa posição de condenação, saia dessa posição de alma, saia dessa posição, você pode se levantar. O mundo diz que para sair de uma depressão é difícil. Vânia está aqui como testemunho que sair de uma depressão com Deus faz, Deus levanta, Deus sustenta. E hoje ela está fazendo um estrago no inferno. E é para isso que o Senhor faz, nos levanta, destrói tudo aquilo que o diabo tentou destruir na nossa vida e a gente agora destrói as obras de Satanás. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para destruir as obras de Satanás, começando na nossa própria vida, amém? Agora a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando o filho pródigo saiu, ele achou que não ia ter nada para pegar, perdi tudo, né? Ele egoísta, egoísmo é uma praga, ele volta para aquilo tudo lá, vai gastar tudo que ele tinha, porque ele tinha uma vida egoísta, ele vivia voltado para si, e você pode estudar a personalidade, o caráter, as coisas dele, observando. Eu não sou nenhuma psicóloga, não vou fazer isso. Mas eu quero fazer com que você entenda que ele lembrou da palavra, ele lembrou do que ele viveu, ele lembrou do que ele viveu. Sabe, às vezes a gente não recebe uma palavra direta, mas a gente lembra. Quem é que está te lembrando as palavras? Enquanto eu estou ministrando aqui, quem é que está lembrando dentro de você as palavras? Quem é que está lembrando dentro de você o que você já viveu até hoje? O Espírito Santo. Ele está te lembrando. Ele está te lembrando. Amém?
E aí ele lembra, ele volta, ele toma uma atitude. Quando ele lembra, ele volta, ele toma uma atitude, ele age. E o Senhor não somente pega ele e dá para ele a posição de servo, ele promove ele. Queridos, é assim que Deus faz. O que eu mais amo do Senhor é assim que Deus faz. Quando você decide agir, quando você decide dar uma guinada na sua vida, quando você diz, não, já chega, eu quero viver de acordo com a palavra, milagres acontecem. Você vai ver o Senhor restituindo na sua vida tudo que você perdeu. Eu costumo dizer, tem tanta gente que chega até mim, dizendo, irmã Edma, é tarde demais para mim. Eu digo para você, não é tarde demais. Você tem ouvido uma palavra? Não caia nessa mentira de Satanás. Não é tarde demais. Você tem ouvido uma palavra. Se posicione nessa palavra que você tem ouvido aqui. Cada dia que você se expõe, se posicione nela. E milagres vão acontecer. Mesmo que a oposição se levante contra você. Porque se você se posicionou na palavra, você vai ser como Josué e Caleb. Diziam para mim, para Marli, a gente sempre andava junto, é uma amiga minha, e sempre andava junto, e o pessoal dizia assim, ei, Josuézinha e Calebinha. Josuézinha e Calebinha. Eu disse, eu sou mesmo. Eu sou uma Calebinha. Mesmo depois de velha. Mesmo depois de velha. Ele disse, eu ainda consigo. Preda, eu vou. Não importa, querida. O Senhor usa novo, usa velho, usa quem tiver à disposição. O que Ele quer é simplesmente um coração. Com atitude de fé. Dizendo, o Deus que falou comigo é o Deus que faz acontecer. Não é a força do meu braço. É Ele através de mim. É Ele que é a esperança da glória. Manifesta em mim através de mim. Então, querido, o que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem falado com você? Haja. Faça. E você vai ver. E as pessoas também vão ver como viram Josué e Caleb conquistar, como viram Josué e Caleb entrar. E tudo que parecia impossível. Queridos, tantas coisas na minha vida. Pessoas diziam assim para mim, eita, vai ficar com solteirona, viu? Lembra, Raimundo, das brincadeiras comigo? Não tinha rapaz na igreja. Não tinha. Vou dizer o quê? O que eram casados. E eu dizia, o meu marido tá chegando, pessoal. De onde? Eu disse, eu tá chegando, eu não vou. Meu pai, querido, meu pai chegar para mim e dizia, ô minha filha, vai ficar igual a sua tia, é? Tá fazendo enfermagem igual a ela, vai ficar solteirona igual a ela, né? Porque eu nunca vejo você namorar com ninguém. Eu disse, pai, quando o senhor vê que eu comecei a namorar, pode escrever, namorou, noivou e casou. Eu não vou, vai ser rápido demais. É melhor o senhor se preparando logo, que vai ser rápido. E foi, 6 meses nós estávamos casados. Na verdade, 3 no papel, quase 3, ou mais um pouquinho de 3. Nós já estávamos casados no papel. Porque esse homem foi rapidinho, não me pediu em noivado, não. Não me pediu namoro, não, pediu casamento. E eu tinha dito ao Senhor, eu quero um homem que sabe o que quer. Porque homem que não sabe o que quer é Jesus amado. Então, se você é um homem que não sabe o que quer, aprenda a saber o que quer. Deus te colocou como cabeça. Então, aprenda a saber o que quer. Amém. E aí eu olho para a igreja, eu lembro da história. Eu me lembro da tentativa da gente comprar um terreno com o pastor Hélio lá atrás. Juntando os bloquinhos, o negócio dos bloquinhos que a gente ia comprar. E deu em pizza. Aí, quando o Darren disse, Deus falou comigo, meu pastor agora, né? Meu pastor é Darren, meu marido. Outra aventura. Aí, e cenas para o próximo capítulo. Aí, não é que é ruim não, viu gente? Por favor, não entenda errado não. Aí quando ele falou, Deus falou comigo, eu disse, oh Jesus, eu vi essa cena dessa novela antes. Aí a alma ficou. Aí juntando, olhava para o preço do terreno,
olhar para a conta bancária. Olhar para o preço do terreno, olhar para a conta bancária. Aí eu disse, Senhor, é melhor parar de olhar para a conta bancária e começar a olhar para a conta do céu. E aquilo que o Senhor falou, aleluia. Ele disse, vai acontecer, a gente vai comprar o terreno. Eu disse, amém, amém. E a alma gritando assim. E eu disse, eu não sou guiada pelo que vejo, nem pelo que ouço, nem pelo que sinto. Pense que foi fé. Queridos, a gente comprou o terreno. Depois para construir. É 1 milhão. 2 milhões para terminar aquele 2 milhões. Meu Deus, onde é que vai tirar tanto milhão? Olha a conta bancária, olha não sei o quê. Olha a conta bancária, olha não sei o quê. Queridos, já vai em 5. Sem dever nada a ninguém. Porque o plano que Deus dá, Ele se responsabiliza. A direção que Ele dá, Ele se responsabiliza. Casei com esse homem por uma direção de Deus. Ele se responsabiliza. Amém? Eu entrei no ministério por uma direção de Deus. Ele se responsabiliza. Um dia ele disse para mim, você acha que você tem um bom pai? Eu disse, tenho. Pois eu sou melhor do que ele. E além de seu pai, eu sou seu chefe. Eu pago as suas contas. Queridos, Deus tem pago as minhas contas. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele paga as suas também. Então, para de temer. Porque as direções, tudo tá. Nenhuma coisa só. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus? Está dentro de você? Você tem? Então tudo que tiver ao contrário vai ruir com atitudes que você vai tomar. Coisas no natural também, é isso que eu quero frisar. Precisam ser feitas. Se movimente com as direções que o Senhor vai dando a você. Deus te deu uma habilidade, use elas. Ei, não está aí dentro de você para enfeitar, não. Essa igreja vai construir tanta coisa, mas não é com os outros, não. Lá não veio dinheiro de dólar, não. Veio dólar, mas não foi o dólar que construiu lá, não. Foi alguns dólares. A grande maioria foi de dentro da igreja, com pessoas tendo. Por que eu estou falando isso? Então, mas vou falar. Aí, porque pessoas têm? Porque pessoas tiveram ideias. Eu vou contar um testemunho. Quanto foi que no total deu? Uma pessoa deu 1.200.000. 1.200.000. Mas sabe como foi? Deixa eu contar. Já que você quer ser ela. Sabe como foi? Ele sentado no culto, ele disse, Senhor, eu já tive uma boa ideia. Eu tentei fazer um negócio na internet, uma página na internet de vendas. Já tentei, não deu certo. Eu dedico ao Senhor, eu quero fazer isso, eu quero contribuir com alguma coisa, eu não estou conseguindo contribuir com a igreja, eu quero contribuir para que esse terreno, para que a igreja seja construída, eu quero contribuir, o que é que eu faço? Olha, ele já tinha tentado uma vez, lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Pedro já tinha tentado, era a especialidade dele, era a formação dele. Ele já tinha tentado, era a especialidade dele, era a formação dele. Mas não havia consagração naquilo que estava fazendo. Ele simplesmente consagrou. E olha, ele não consagrou porcentagem, não. Ele consagrou tudo. Ele disse, tudo que sair desse projeto aqui é seu. Querido, ele chegou com a primeira parcela de quanto foi? 3.000. Mas o montante geral foi quanto? A primeira parte? Sim. 400.000. Simplesmente o Black Friday, não sei o quê, tudo do canal, da página dele de vendas, subiu. E ele começou a ficar... O que está acontecendo? O peixe, querido, o peixe da rede. Lembra do peixe da rede? O peixe da rede, pesando na rede. Lembra do peixe pesando na rede? Então, começou, querido, ó. Você acha que simplesmente foi tudo de uma vez pulando? Foi pulando, quando me espera. Então, querido, 1.2.
Por causa de uma ideia, por causa de um coração. Qual é o seu coração? O seu coração está no reino? O Senhor pode te confiar riquezas? Então a ideia vai chegar. Então a ideia está fluindo. E mesmo que você tenha tentado antes, tenta agora de novo. Agora tenta consagrado. Agora tenta debaixo da palavra. Agora tenta debaixo de uma direção. Porque com uma palavra e com uma direção, coisas acontecem. Não só a família dele foi abençoada, mas hoje muitas são. Porque todas as pessoas que entram lá dentro, ele faz parte daquela ideia, querido. Quantos que foram enviados para fora do país para pregar o evangelho, ele faz parte dessa ideia. Só o céu, só no céu, ele vai ter a noção do que a vida dele, numa pequena atitude, de impacto para aquela igreja. Mas tudo começou com uma direção, com uma pequena ideia. E está tudo dentro aí. Ainda tem coisas para acontecer nesse lugar. E é muito maior do que a Paulinho pode conceber. Do que a Leilane pode conceber. Mas para Deus, como a gente ouviu ontem, não. Para Deus não. Deus é o Deus do presente. Vamos viver no presente e o futuro. Deus já esteve lá. Vamos regozijar com aquilo que Deus tem feito hoje. Milagres vão acontecer nesse lugar. Homens de negócio são necessários na igreja. Sabe que há um dom de contribuição? Pessoas às vezes se acham que eu faço o quê? Sim, eu disse para você, eu te levantei para manter, financiar. Todos nós participamos, mas alguns mais do que outros. Um dom de contribuir. Mais do que os outros, um dom. Aleluia. Vai tornando um pouco maior, sabe? E assusta. Mas assustou, mudar para cá, não assustou? Assustou, saiu da zona de conforto, não assustou? Então vai assustar para o outro passo. Mas a mesma paz que te conduziu até aqui, é a mesma paz que te leva até lá. Quando os números para fechar as contas da igreja sobem, as despesas sobem, e a gente fica olhando, meu Deus do céu, para manter isso aqui, como é que eu vou fazer? O mesmo Deus que deu a ideia, o mesmo Deus que deu a chamada, o mesmo Deus que dá a graça, o mesmo Deus que coloca as pessoas, que trouxe todas elas até aqui. Não foi homem que trouxe, não foi sua ideia, foi Deus que trouxe todas elas até aqui. Foi Deus. E aí ele vai continuar trazendo. E quando um se revoltar e sair, não são eles a provisão da sua vida, a provisão dessa igreja continua sendo ele. Então não se assusta. Não se assusta. A mesma paz. E aqui tem uma igreja que o Senhor está preparando para pegar junto. Que não larga. Eu aprendi com o pastor Bud, que igual um bulldog. Travou, não larga. Não larga. Não é uma visão de um homem, é a visão de um Deus. E visão de um Deus nunca se cumpre sozinho. Visão de Deus foi dada a Jesus para salvar o mundo. E ele disse, levanta 12. E depois dos 12, mais outros discípulos. Ei, não é só, mas a visão tem que estar tão dentro de você, como está dentro dele. Jesus passou um tempo deixando a visão que estava no coração dele. Gasta um tempo passando essa visão para sua liderança, fazendo os seus sonhos dele. Não guarda os sonhos para você. Começa a falar dos sonhos que Deus está falando com você. Coisas que vão acontecer nos lugares. Anda pelos lugares dessa cidade. Olha os lugares do terreno. Olha as coisas. Anda com ele junto. Olha aqui, olha. Aí como alguns até vão ser como aquele. Ô, gente, e secou mesmo foi desde a raiz. Aí já é uma lição para eles. Ó. Esse secou mesmo. Mas menino, secou desde a raiz, é verdade. Mas tudo isso era um ensino. Tudo isso era um preparo. Porque a obra não é de uma pessoa só. E aí então é todo mundo junto. Mas precisa o que o Senhor tem mostrado no meu coração. E eu
compartilhado com Darren, para uma liderança forte, para uma igreja forte, precisa ser passado o coração, mesmo que seja muito grande. E tem coisas que cala por um tempo, nem todas elas, mas algumas que o Senhor vai liderando, vai falando, que vai acontecer. E aí o pessoal vai lembrar, como lembra hoje lá em Aracaju. Como lembro hoje, o Senhor me trouxe a memória sobre Vânia num momento de oração, que o Senhor disse para mim que ela iria para as nações, que o chamado dela não se restringia a uma igreja, mas que o Senhor a levantaria para ser uma voz nas nações. E aí tem ainda o programa de televisão, que ainda não está aí, mas precisa vir. Porque assim como Deus levantou Joyce Meyer lá, não é só uma admiração, há uma unção de ensino sobre você, com algo profético sobre a sua vida, que não somente a igreja Verbo da Vida precisa, mas as igrejas, o corpo de Cristo no Brasil precisa. Então, não é a seu respeito, nunca foi. É a respeito dele, isso sim. Mas a porta que o Senhor abre sobre isso, vá. Deixe as ideias que estão dando sobre mídia. Deixe eles propagarem as coisas na mídia. A mídia é necessária para esses últimos tempos, para a propagação daquilo que o Senhor quer fazer, através da sua vida.